tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática. Vou começar com a nossa saudação, Pi. E dentro da matemática, o tema é Equação da circunferência, parte 2, dentro da matéria de Geometria Analítica. Meu nome é Alex Duarte. Bom, e o que significa posição relativa entre um ponto e uma circunferência? Significa basicamente que o ponto pode estar dentro da circunferência, em cima da circunferência ou fora da circunferência. Então, para a gente conseguir decidir isso, nós precisamos de algumas informações. A posição relativa entre um ponto P e uma circunferência é dada pela comparação entre duas coisas: a distância D do ponto ao centro C da circunferência e vamos comparar isso com o raio R da circunferência. Como assim, Alex? Vamos ver na figura? Primeira situação, aqui está o centro da circunferência, aqui está a circunferência e o ponto P está aqui. Se a distância do ponto P até o centro for menor do que o raio, então pela figura está dando para a gente ver que, neste caso, o ponto P é o quê? Interior à circunferência. Então, entendido, gente? O raio é a distância da periferia até o centro. Se a distância for menor do que o raio, quer dizer que o ponto está para dentro. Ok? Já se a distância for exatamente igual ao raio, significa que o ponto pertence à circunferência, até porque a definição de circunferência é exatamente o conjunto de pontos do plano cuja distância até o centro vale o raio. Então, se coincidiu com o raio, você está necessariamente em cima da circunferência. E a terceira situação, se a distância do ponto até o centro é maior do que o raio, significa que você saiu da circunferência. Ou seja, o ponto P é exterior à circunferência. Então, nós temos que fazer essas contas e decidir em qual das três situações que a gente está. Entendi e não entendi? Vamos dar um exemplo com números para a gente enxergar melhor? Então, aqui foi criada uma circunferência de centro C, olha só, o x do centro é menos 2, o y do centro é 2, ok? Então, aqui é o centro da circunferência, no ponto menos 2 e 2. E o raio dessa circunferência é exatamente igual a 3, ok? Criada a circunferência, o que a gente quer saber? A gente vai inventar as coordenadas de um ponto e a gente vai decidir se esse ponto está dentro ou está fora da circunferência. É claro que, se a gente tem a figura é fácil de decidir, mas se a gente tem apenas a equação, a gente vai ter que fazer uma conta para a gente conseguir decidir. Mas aqui observando na figura, vamos supor que a distância do ponto P até o centro seja 2. Para facilitar aqui o desenho, eu coloquei tudo na horizontal, ok? O raio na horizontal e peguei um ponto também na horizontal, o segmento que liga esse ponto até o centro para a gente visualizar mais facilmente. O que a gente observa aqui? Se a distância é 2, a distância é menor do que o raio, quer dizer que o ponto está dentro da circunferência. Ele é interior à circunferência. Ele é interno à circunferência. Ele está mais próximo do centro do que a borda, porque a borda está a uma distância 3. Na segunda situação, a distância do ponto até o centro é exatamente igual à distância de qualquer outro ponto da borda até o centro. A distância do ponto P até o centro é igual ao raio. Significa que o ponto P é exatamente um dos pontos da circunferência. Na terceira situação, a distância do ponto até o centro é 4, ou seja, é maior do que o raio. Bom, se é maior do que o raio, significa que o ponto necessariamente está fora da circunferência. Todos os pontos da circunferência até o centro têm distância 3. Se a distância é 4, significa que esse ponto específico está do lado de fora. Essa é a situação. Uma outra coisa que a gente vai estudar é a posição de uma reta em relação à circunferência.
E aí a gente vai pensar na mesma ideia, vai pensar em medir a distância da reta até o centro. Então, de maneira muito parecida com o que acontece com o ponto, a posição relativa entre uma reta S e uma circunferência é dada também pela comparação de duas distâncias. A primeira é a distância D dessa reta até o centro C da circunferência. E a segunda distância é o raio de novo. O raio é sempre a nossa referência, porque a gente sabe que todo ponto da circunferência ele dista R, ele dista o raio em relação ao centro. Vamos ver no desenho? Essa reta aqui, a gente pegou e mediu a distância até o centro. Gente, lembra que quando você mede uma distância até uma reta, você sempre mede na perpendicular. Se você está querendo medir, por exemplo, a sua distância até a parede do ambiente onde você está agora, por exemplo, você vai medir com ângulo reto. Não faz sentido você medir torto. Porque quando eu te pergunto qual a sua distância até a parede, eu estou te perguntando, na verdade, qual é a sua menor distância até a parede. Qual é o mínimo que você tem que andar para chegar na parede. Então, a distância da reta nossa aqui, que é a reta S, até o centro, sempre medida sobre um segmento aqui fazendo 90 graus. Tá? Olha só, então a D está aqui, 90 graus. Se essa distância for menor do que o raio, quer dizer que essa reta está mais próxima do centro do que o ponto da periferia. Então, nesse caso, a reta vai cortar a circunferência em 2 pontos. Ok? Nome dessa reta. Quando a distância for menor que o raio, a reta é chamada secante à circunferência. Então, essa palavra secante tem esse sentido, né? Quando dois objetos se cortam, se interceptam, no caso, em mais de um ponto. E então, a circunferência e a reta têm 2 pontos em comum. Agora, se a distância do ponto até o centro foi exatamente igual ao raio, quer dizer que a reta não cortou a circunferência, ela encostou na circunferência. Quando a distância é igual ao raio, a reta é tangente à circunferência. Tangente é encostado, tá, gente? Então, na matemática, essa palavra, neste contexto, né, tangente, ela tem esse sentido, que a reta e a circunferência só têm um ponto em comum. Você pode pensar assim, a reta está só encostando na circunferência, ela não está cortando a circunferência. Então, vamos lembrar? Quando corta é secante, quando só encosta é tangente, ok? Cuidado que a palavra tangente tem outro sentido lá na trigonometria, né? Talvez você se lembre, mas aqui é o significado geométrico, ok? E guarde essa informação, porque ela cai muito no Enem. Tem muitas situações que são muito bem resolvidas se você lembrar essa informação muito simples. Vou ler devagar. A reta tangente sempre é perpendicular ao raio no ponto de tangência. De novo, a reta tangente sempre é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Como assim, Alex? Volta aqui na figura. Se você tem uma circunferência e uma reta tangente, ou seja, se a circunferência e a reta só têm um ponto em comum, na hora que você olha o ângulo entre a reta tangente e o raio aqui, ó, o ângulo é de 90 graus. Alex, sempre? Sempre, necessariamente. A reta tangente e o raio formam um ângulo de 90 graus, sempre, ok? Isso nem sempre vem indicado numa questão do Enem, por isso que é interessante você lembrar disso. E a terceira situação é aquela na qual a distância da reta até o centro é maior do que o raio. Então, nesse caso, a reta simplesmente não corta a circunferência. A interseção é o conjunto vazio, não tem ponto de interseção. Nesse caso, a reta é chamada externa, ou, se você quiser, exterior à circunferência. Ela não corta a circunferência e também não encosta na circunferência. Com números, vamos ver um exemplo numérico para a gente entender melhor essas situações? Bom, antes de dar um exemplo numérico, eu vou dar uma simplificada na situação para a gente não ter que fazer muita conta. Então, em vez de pegar uma circunferência qualquer, vou apresentar para você uma circunferência
mais simples. A gente sabe que a equação da circunferência de centro C, AB, e raio denotado por R é essa equação aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Talvez você se lembre que esta é a equação reduzida de circunferência. Só que, no caso particular em que o centro é exatamente a origem, ou seja, o centro é 0, 0, a equação vai ficar mais simples. Por quê? Porque esse A aqui vai virar 0. E esse B aqui também vai virar 0. Então, ficou assim, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Alex, por que ficou mais simples? Ué, porque x menos 0 dá x, y menos 0 dá y. Então, na verdade, ficou assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Eu quis mostrar isso para vocês porque isso também aparece muitas vezes em várias situações, essa equação da circunferência. E se a equação, portanto, estiver neste formato, você vai saber que é uma circunferência com centro na origem. Felizmente, a equação fica mais simples. Então, para a gente mostrar os conceitos da aula de hoje com números, eu peguei exatamente uma equação de uma circunferência com centro na origem. E eu peguei esta circunferência com raio igual a 5. Observe aqui no desenho, ó, a distância aqui é 5. A distância aqui também é 5. E a distância aqui na vertical também é 5. Tá? Não desenhei a circunferência toda, mas deu para ver aí. Então, olha como a equação dela é mais simples. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Gente, quanto que dá 5 ao quadrado? 25. Ok? Lembra que na equação reduzida, com centro na origem ou não, o que está aqui do lado direito é o quadrado do raio. Então, se for 64, por exemplo, o raio é 8. Ok? Bom, vamos ver uma situação de cada vez. Também para facilitar a nossa vida, em vez de pegar uma reta qualquer, nos exemplos eu vou pegar uma reta horizontal, porque a equação fica mais simples. Lembrando como que é a equação de uma reta horizontal, y igual a constante. Então, se a gente contar aqui os quadradinhos, tá? Na figura, considere, por favor, que cada quadradinho é unitário, ou seja, tem lado igual a 1. Vamos contar? Da origem para cá, ó. 1, 2, 3, 4, altura 4. Então, a reta y igual a 4 é uma reta horizontal que está passando 4 unidades acima do eixo x. Se fosse negativo, ela estaria passando abaixo do eixo x. Então, nós estamos cortando uma circunferência com centro na origem e raio 5 por uma reta horizontal, 4 unidades acima da origem. Então, a gente está vendo aqui que nós temos dois pontos de interseção, P e Q. Bom, vamos achar então esses pontos pela equação. Alex, eu estou vendo na figura, eu sei, eu quero exatamente te mostrar que o que nós vamos achar é exatamente o que está representado na figura. Calma. Então, está aqui, ó, nós temos um sistema, interseção da circunferência com a reta. A primeira equação é a equação da circunferência, a segunda equação é a equação da reta e nós queremos resolver esse sistema. Quem está lembrando aí do segundo ano do ensino médio, né, de sistema de equação, aquele sistema que você viu lá não é a mesma ideia deste aqui, porque lá você viu o sistema linear, era tudo do primeiro grau. Neste sistema, nós temos misturadas uma equação do segundo grau com uma equação do primeiro grau. Mas não é difícil. Por quê? Se o y é igual a 4, o que a gente pode fazer? Pegar esse 4, que é o y, e substituir na primeira equação. Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 com y igual a 4, simplesmente pegamos este 4 aqui e jogamos lá na primeira equação. Substituindo a segunda equação na primeira, ficou x ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 25. Bom, agora está ótimo, que a equação só tem x, é do segundo grau, nós sabemos resolver. Tá? E nem vai precisar de fórmula de Bhaskara, nada disso. X ao quadrado mais 16 igual a 25. O 16 vai passar para lá trocando o sinal. X ao quadrado igual a 25 menos 16.
Fiz aqui para ficar com números bonitinhos, tá? Para facilitar a nossa conta. X ao quadrado igual 25 menos 16, 9. Bom, se x ao quadrado é igual a 9, nós temos duas soluções, né? Mais ou menos raiz de 9. Ou seja, o x vale mais ou menos 3. Então, peraí, a gente resolveu esse sistema. O y vale 4 desde o início e o x vale mais 3 ou menos 3. Por quê? Vamos voltar na figura aqui, ó. O primeiro ponto de interseção, que é o ponto P, é o ponto que tem x igual a menos 3, y igual a 4. Segundo ponto de interseção, que é o ponto Q, ele tem x igual a 3 e y também igual a 4. O que eu gostaria que você percebesse, por favor, é que exatamente a álgebra que aconteceu aqui está perfeitamente refletida na geometria que aconteceu aqui. A gente resolveu um sistema de duas equações e obteve duas soluções, menos 3 e 4 e 3 e 4. Por quê? Porque este sistema representa a interseção desta circunferência com esta reta e a gente está vendo no desenho que são duas interseções, porque a reta é secante. A primeira solução lá é o ponto P e a segunda solução lá é o ponto Q. Então, quer dizer que a equação da reta é a reta e a mesma coisa vale para a circunferência? Sim, de certa forma é isso que a gente está fazendo. O tempo todo na geometria analítica, a gente está identificando um objeto geométrico, inserimos coordenadas nele para a gente poder representar esse objeto por uma equação. Então, você pode pensar assim, que o objeto geométrico é a equação, entre aspas, e a equação é o objeto. Ok? Se a gente passar agora a reta um pouco mais para cima, exatamente no y igual a 5, que é o raio da circunferência, aí a reta vai só encostar na circunferência, não vai ter dois pontos de interseção. Só um ponto aqui que eu chamei de ponto T, ok? Vamos ver como que isso se reflete no nosso sistema? Ou seja, nós vamos resolver tudo de novo, só que agora o y vale 5. E vamos resolver da mesma maneira. Nós vamos pegar o y igual a 5 da segunda equação e substituir na primeira equação. Olha que interessante. Substituindo a segunda equação na primeira, ficou x ao quadrado mais o y ao quadrado, que é 5 ao quadrado, igual a 25. Ou seja, x ao quadrado mais 25 igual a 25. Então, aqui teve uma coincidência. Você pode cortar se quiser. Eu escolhi, na verdade, passar o 25 para lá, ficou 25 menos 25, x ao quadrado igual a 0. Gente, olha o que aconteceu. Agora você não tem duas soluções mais. Se x ao quadrado é 0, o x só pode ser 0, né? Mais ou menos 0 é 0. Então, na verdade, nós temos duas soluções que coincidem, ou uma solução dupla. Por quê? Porque na figura lá, nós temos uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto. Compara aqui, por favor, a nossa solução, ó, x igual a 0, y igual a 5. É um ponto só. X igual a 0 está aqui, ó, y igual a 5 está aqui. O ponto está lá em cima do eixo y. Então, de novo, é um sistema que tem uma solução única, porque a reta, esta reta, intercepta esta circunferência em um único ponto. E o terceiro caso? O terceiro caso é quando a reta não corta a circunferência, não encosta na circunferência. A gente vai fazer a mesma coisa, y igual a 6, substitui aqui, ok? Vai dar 36. Agora, observe o que acontece na hora que você passa para lá 25 menos 36. Ficou x ao quadrado igual a um número negativo. Então, não existe um valor real para x. Não existe nenhum número real que é ao quadrado nem negativo. Ou seja, este sistema agora com y igual a 6, ele não tem solução. Por que ele não tem solução? Porque a reta não corta a circunferência. Uma pergunta, ouvi dizer que existe raiz quadrada de número negativo. Existe. Inclusive, esse é assunto do terceiro ano, é assunto de chamado números complexos. Então, oficialmente, isso aqui teria solução. Não tem solução nos reais. Mas só que no nosso contexto todo, tá, da geometria analítica, na hora que você pega, por exemplo, um ponto aqui, nós estamos só mexendo com números reais. A nossa representação do plano é tudo números reais, ok? Então,
Aqui para nós, no nosso contexto, realmente não tem solução. Com isso, a gente encerrou a parte da circunferência. Essas são as nossas referências. Muito obrigado e até a próxima aula. A seguir, se liga na matemática. Ensino Fundamental 6º ano.